Bom dia. Vamos para a página 231, turma, por favor. Vamos falar sobre adjetivo, né? O que seria o adjetivo, na verdade, né? O que seria o adjetivo? Lá embaixo, gente, na página 231. Já se acharam? Já se localizaram? Então, no texto acima, o autor emprega determinados substantivos aos quais associa outras palavras que lhes atribuem características. Veja algumas delas. O adjetivo, no caso, gente, é característica, né? Porque as pessoas falam que adjetivo sempre é qualidade, mas adjetivo é característica, porque nós temos características positivas, como nós também temos características negativas, né? Então, as características, o adjetivo é uma classe gramatical variável, né? Ou seja, varia conforme o gênero e conforme o número. Que serve para caracterizar o substantivo. Então, aqui no caso, eu tenho pintor, então eu tenho principal pintor impressionista. Vocês vejam que eu tenho dois adjetivos. Depois, obra importante. O importante é o adjetivo que está se referindo ao substantivo obra. Depois eu tenho a palavra moderna. Então, eu tenho o substantivo moderno, o adjetivo moderna, que está se referindo ao substantivo paisagem e pequena dimensão. Eu tenho o adjetivo pequena, que está se referindo ao substantivo dimensão. Todas essas palavras, principal, impressionista, importante, moderna e pequena, funcionam nesse texto como adjetivos. Por que ele está falando nesse texto? Porque tudo em português vai depender do contexto, né? Então, aqui no caso, adjetivo é a palavra que se associa a substantivos para expressar características, qualidades ou estados dos seres. Agora vamos para a página 232, turma. O adjetivo é um recurso essencial para dar expressividade ao texto, quando se descreve uma pessoa, um objeto, uma paisagem. Ou seja, quando nós vamos descrever, né, uma paisagem, uma pessoa, um próprio objeto, é necessário que seja descrito com adjetivos, né? Ou até mesmo locuções adjetivas, né, turma? Releia o texto a seguir, já apresentado no capítulo 4, e observe como a escolha dos adjetivos contribui decisivamente para criar impressionante imagem da personagem, uma mulher louca durante o incêndio. Então, olha só, turma. A bruxa surgiu à janela da sua casa, como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha,
reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como a das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. Então, olha só, turma, trigueiro, né? Da cor do trigo maduro, amarelado, tendendo ao marrom. Sim, Isabelle. Bom dia. Agora, turma, outros caracterizadores de substantivo, né? Além do adjetivo, existem outras duas estruturas gramaticais que podem ser associadas ao substantivo para especificá-lo ou atribuir-lhe características. São elas: a locução adjetiva e a oração adjetiva. Ó, locução adjetiva. Compare os destaques nestas duas frases. Você gostaria de visitar um castelo medieval? Você gostaria de visitar um castelo da Idade Média? Turma, olha só. O que seria locução adjetiva? Duas palavras para explicar ou para representar ou para caracterizar um substantivo. Então, quando eu falo, você gostaria de visitar um castelo medieval? Medieval é o adjetivo. Qual é a locução adjetiva? Da Idade Média. É igual, exemplo, tem algumas locuções adjetivas que dá para eu substituir por adjetivo. Exemplo, da Idade Média medieval. Chuvas de vento, chuvas eólicas. Dores no coração, dores cardíacas. Dores no pulmão, dores pulmonares. Dores no estômago, dores estomacais. Águas de chuva, águas pluviais. Águas de rio, águas fluviais. Amor de mãe, amor materno, amor de irmão, amor fraterno, amor de pai, amor paterno, paterno paternal, fraterno fraternal, materno maternal. Tá, mas tem algumas que eu não consigo substituir. Se eu chegar para vocês o primeiro ano e falar simplesmente alunos do primeiro ano, professor de português. Turma, esses exemplos que eu estou colocando agora aí no chat para vocês, tem como eu substituir essas locuções do primeiro ano de português para um adjetivo? Tem como, gente, eu substituir? Não, não tem como, Isabelle. Então, em alguns casos, tem como eu substituir, em outros, não tem como eu substituir. Agora, em o substantivo castelo é caracterizado pelo adjetivo medieval. Em dois, o substantivo castelo associa-se à expressão da Idade Média. Essa expressão, por desempenhar o mesmo papel que o adjetivo, caracterizar o substantivo, exerce o papel de locução adjetiva. Locução adjetiva é toda expressão formada por preposição de, com, sobre, mais outras palavras que, como adjetivo, associa-se ao substantivo para caracterizá-lo. Veja outros exemplos de locução adjetiva. Na biblioteca da escola, há livros sobre os castelos medievais. Oração adjetiva. Considere este enunciado. Turma,
Vocês lembram no ano passado, no 8º ano, que tinha as orações subordinadas adjetivas, que tinha oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva, que quando vinha entre vírgulas eu tinha oração subordinada explicativa e sem eu teria oração subordinada restritiva? Lembra mais ou menos disso? Então, a oração adjetiva também vai servir, ó. Deve ser emocionante visitar castelos que foram construídos na Idade Média. Então, aqui no caso, que foram construídos na Idade Média é uma oração subordinada adjetiva. O segmento sublinhado recebe o nome de oração, porque contém uma estrutura verbal. Foram construídos. A oração que foram construídos na Idade Média caracteriza o substantivo castelos, funcionando inteira como se fosse um adjetivo. Daí o nome oração adjetiva. Existem, portanto, 3 estruturas gramaticais que podem associar ao substantivo para caracterizá-lo. Veja mais um exemplo. O Brasil está descobrindo novas áreas petrolíferas, no caso adjetivo. O Brasil está descobrindo novas áreas de petróleo, locução adjetiva. O Brasil está descobrindo novas áreas que contêm petróleo. Aí, no caso, vai ser oração adjetiva. A posição do adjetivo em relação ao substantivo. Ó, na posição usual do adjetivo é depois do substantivo, formando sequências do tipo substantivo mais adjetivo. Nessas sequências, o adjetivo exprime de maneira direta e objetiva a característica do substantivo. Por exemplo, sob o sol claro de abril, 2 pombas brancas admiram a beleza do dia. Muitas vezes, no entanto, o falante, para enfatizar o adjetivo ou atribuir a ele um valor mais pessoal, mais subjetivo, inverte a ordem normal, criando sequências do tipo adjetivo mais substantivo. Veja este exemplo. Em sua curta vida, o delirante explorador viveu fantásticas aventuras. Agora considere o folheto publicitário abaixo, distribuindo para anunciar o lançamento de um prédio de apartamentos. Venha para a sua nova casa nova. Construção em fase final, totalmente financiado, mude em dezembro, lazer completo, segurança 24 horas. Bom dia, Lívia. Então, aqui no caso, turma, observe que o adjetivo nova muda de sentido, anteposto ao substantivo. Nova casa significa outra, diferente da casa atual. Posposto ao substantivo casa nova significa recém-construída, que nunca foi habitada. Então, venha para a sua nova casa nova. Então, não está entendendo, né? Que o primeiro nova seria o quê? Uma outra, uma casa diferente da que você está vivendo. E a sua casa nova, o nova vindo depois do casa, significa que é uma casa que ainda não foi habitada, que ninguém mora lá, né? Que é recém-construída, que acabou de ser construída. Essa alteração de sentido do adjetivo, provocada pela mudança de sua posição em relação ao substantivo, pode ocorrer também com muitas outras palavras dessa classe gramatical. Veja mais alguns exemplos. Falso médico. Indivíduo que, sem ser médico, pratica medicina. Médico falso. Indivíduo formado em medicina e que não é sincero, é fingido. Mau aluno. Aluno desinteressado, que não se dedica ao estudo. Aluno mau. Aluno perverso, cruel, maldoso. Velho amigo. Amigo de há muito tempo, de longa data. Amigo velho. Amigo de idade avançada. Gente, alguma dúvida até aqui, primeiro ano?
Obrigado. É como se estivesse revendo, né, Isabelle? É como se fosse uma revisão do primeiro ano, né? Ó, flexões do adjetivo, gênero e número. O adjetivo, tal como acontece com o substantivo, pode apresentar duas flexões, gênero e número, né, turma? Eu tenho bonito e eu tenho bonita. Eu tenho bonito, mas eu tenho bonitos. Então, eu vou ter uma flexão de gênero e de número. Essas duas flexões possibilitam estabelecer a concordância do adjetivo, né? É com o próprio substantivo ao qual ele está sendo associado. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Pássaros. Então, eu tenho lindos pássaros, o meu adjetivo é lindos, que está no masculino, porque está concordando com pássaros, que está no masculino e também está no plural. E amarelos, que também está no plural, está no masculino. Plural dos adjetivos compostos. Adjetivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras ou radicais. Geralmente, o composto é formado por outros adjetivos ou pela reunião de um adjetivo com um substantivo. Veja estes exemplos. Tratado anglo-franco-italiano. Adjetivo composto formado por três adjetivos. Olha lá, gente. Anglo, que é inglês, franco, que é francês, e italiano. Tecido azul piscina. Adjetivo composto formado por adjetivo e substantivo. A flexão de plural desses tipos de palavras se faz por uma regra geral bem simples. Veja o quadro. Plural dos adjetivos compostos. No plural de um adjetivo composto, somente o último adjetivo formador, o da direita, vai para o plural. Se o último elemento formador não for adjetivo, o composto é invariável. Então, tratado anglo-franco-italiano. Tratados anglo-franco-italianos. Agora vamos considerar o adjetivo composto verde claro e verde musgo e observar nos exemplos a seguir a diferença que eles apresentam na flexão de plural. Olha lá, turma. Tapete verde claro. Tapetes verde claros. Tapete verde musgo. Tapetes verde musgos. Olha a explicação. Por que verde claro tem plural, mas verde musgo é invariável? Observe que claro é adjetivo, dia claro. Por isso, conforme a regra geral, no adjetivo composto, esse elemento vai para o plural, verde claros. Já musgo não é adjetivo, e sim substantivo. Por isso, conforme a regra, não vai para o plural e, consequentemente, o adjetivo composto é invariável. Gente, prova disso é o próprio azul piscina, né? Azul bebê. Azuis bebê, não vou falar azuis bebês. Azuis piscina, eu não vou falar azuis piscinas. É igual verde musgo. Agora, se fosse verde escuro, escuro já é um adjetivo. Então, verdes escuros. Ó, os adjetivos azul marinho e azul celeste são invariáveis. Exemplo, camisas azul marinho, bandeiras azul celeste. O adjetivo surdo-mudo tem o plural dos dois elementos e não só no último, como determina a regra geral. Exemplo, crianças surdas mudas. As expressões adjetivas formadas por cor mais de mais substantivo são invariáveis, inclusive quando o segmento cor de fica subentendido. Parede, cor de terra. Paredes, cor de terra. Uniforme cinza. No caso, uniforme cor de cinza. Então, uniforme cinza. Concordância do adjetivo com o substantivo. Ó, trânsito confuso. Cidades tranquilas. Na organização dos enunciados, no entanto, é muito comum que um único adjetivo se posicione antes ou depois de um grupo de substantivos para caracterizá-los conjuntamente. Assim, podem se formar sequências destes dois tipos.
Adjetivo mais substantivo, mais substantivo, mais substantivo, substantivo mais substantivo, mais substantivo, mais adjetivo. Nesses casos, a flexão do adjetivo para concordar com os substantivos varia, dependendo da posição que ele ocupa em relação ao grupo de substantivos. Compare os quadros. O adjetivo concorda sempre somente com o primeiro substantivo da série. Exemplo, na conversa com o Neto, ele só falava de antigos amigos, aventuras e amores. Nas conversas com o Neto, ele só falava de antigas aventuras. Está concordando com o mais próximo. Adjetivo depois do substantivo, no caso, quando for antes, né? Agora, depois. Concordar só com o último substantivo da série. Ó, eles enfrentaram frio e fome extrema. Fome é a fome, então por isso que extrema está no feminino. Concordar no plural com o conjunto de substantivos. Na longa viagem pela selva, eles enfrentaram frios e fome extremos. Observe no último exemplo, que se o adjetivo concorda com um conjunto de substantivos de gênero diferente, frio e fome, ele vai para o plural e para o masculino, extremos. Não importante, nesse caso, a posição do substantivo masculino na série. Grau do adjetivo. Compare os empregos do adjetivo interessante nestes dois enunciados. O documentário que assistimos hoje foi mais interessante que o filme de ontem. A TV Escola apresentou outro documentário interessantíssimo. Então, olha só, turma. Nas duas frases da página anterior, o adjetivo não só caracteriza o substantivo, o documentário, como também expressa a intensidade dessa característica. Comparando os exemplos, é fácil observar que, em cada caso, a intensificação do adjetivo se faz por meio de diferentes mecanismos gramaticais. Assim, em um, adjetivo interessante associa-se à palavra identificadora mais interessante. Em dois, o adjetivo interessante associa-se ao sufixo intensificador íssimo, interessantíssimo. Ó, grau comparativo de superioridade. Este verão está mais quente que chuvoso. O documentário foi mais interessante que o filme. De igualdade. Este verão está tão quente quanto chuvoso. O documentário foi tão interessante quanto o filme. De inferioridade. Este verão está menos quente que chuvoso. O documentário foi menos interessante que o filme. Grau superlativo. Indica que uma característica é atribuída em máxima intensidade ao substantivo. Subdivide-se, como mostra o quadro, em absoluto e relativo, superlativo absoluto. Indica que a característica é atribuída a um ser isoladamente e, dependendo da forma como se apresenta, subdivide-se em analítico e sintético e adjetivo. Ah lá, gente, quando é o analítico é quando eu tenho duas palavras, né? Muito interessante, bastante interessante. Já o superlativo sintético é quando eu coloco com sufixo íssimo, interessantíssimo. Superlativo relativo. A característica atribuída a um ser, relacionando-se a outros seres que também apresentam tal característica. Pode ser superioridade. O A mais, né? Aquela região era a mais rica do estado. Inferioridade, ele é o menos irresponsável da turma. Gente, quando vocês forem estudar para a prova, esse resumindo que você estudou é uma boa, tá? Olha só, gente, vamos para a página 238. Leia este texto da notícia. Porco passageiro não é passageiro porco. Um porco passageiro alvoroçou o voo 107 da companhia USA Airways, que saiu da Filadélfia com destino a Seattle, nos Estados Unidos. Note-se que não se trata de um passageiro porco, mas de um porco passageiro mesmo. Pesando 135 quilos, ele viajou com suas donas na primeira classe.
Explica a diferença do sentido entre porco passageiro e passageiro porco, gente. Porco passageiro quer dizer animal, suíno, né? Que participou de uma viagem. Passageiro porco quer dizer o quê? Indivíduo que não tem higiene, que faz sujeira. Que alterações nas classes gramaticais geraram a mudança de sentido referida no item A? Então, ó, em porco passageiro, porco é substantivo, nome, e passageiro é adjetivo, no caso seria uma qualificação. Já em passageiro porco, passageiro é substantivo e porco que se torna adjetivo. Crie um título bem-humorado para a notícia, supondo que durante a viagem o ilustre passageiro tenha feito uma enorme sujeira dentro do avião. Porco, porco suja avião da USA Airways. E porco passageiro era porco mesmo. Porco passageiro faz porcaria em avião. Todo mundo se encontrou aí? 2. Leia este texto de romance em que o narrador descreve duas mulheres irmãs, moradoras da cidadezinha de Oliveira. As duas manas lousadas, secas, escuras e gárrulas, como cigarras desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas, e na desditosa cidade não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração dorido, vulto a uma esquina, bolo encomendado nas Matildes, que os seus olhinhos furantes de azeviche sujos não descortinassem, e que a solta língua entre os dentes ralos não comentassem com malícia estridente. A posição normal do adjetivo é depois do substantivo. No entanto, muitas vezes, para que sua força expressiva se intensifique, ele é anteposto ao substantivo. Transcreva 2 trechos ou os 3 casos em que o narrador faz uso desse recurso. Aqui no caso, turma, longos anos, desditosa cidade, solta língua, certo? Agora, turma, cada hora uma mensagem da escola. Na terceira frase do texto, há uma série de substantivos muito díspares, isto é, de campos semânticos muito diferentes entre si. Em sua opinião, o que o narrador pretendeu sugerir com essa sequência de nomes? Ao citar a série de elementos tão díspares, como bule rachado e coração dorido, o narrador procura sugerir que todo e qualquer aspecto do cotidiano da vida na cidadezinha estava sujeito à vigilância, às críticas e às fofocas maldosas das irmãs lousadas. Transcreva os adjetivos que o narrador emprega para caracterizar as personagens ou os aspectos relativos a elas. Depois, explique que efeito expressivo ele pretendeu obter ao empregá-los. Secas, escuras, gárrulas, enquadrinhadoras, espalhadoras, tecedeiras, furantes, sujo, solta, raios, estridentes. Esses adjetivos têm significados fortemente negativos e o autor, ao recolhê-los, procurou claramente depreciar as irmãs lousadas,
mostrá-las como pessoas fofoqueiras, repulsivas e desprezíveis. Leia a tira humorística. Comida para gato com pouca gordura. E por acaso eu sou um gato com pouca gordura? Classifique quanto à classe gramatical a expressão com pouca gordura. No caso, com pouca gordura seria o quê, turma? Uma locução adjetiva, né? B. O efeito de humor da tirinha decorre da possibilidade de a expressão com pouca gordura estabelecer nesse contexto duas relações de sentido. Quais são elas, turma? Então, no caso, a locução adjetiva pode se associar ao substantivo comida, comida com pouca gordura, ou ao substantivo gato, gato com pouca gordura. C. Sem acrescentar novas palavras, proponha duas formas de construir a frase usada pelo personagem no primeiro quadrinho, de maneira a evitar a interpretação que Garfield deu a ela. No caso, a primeira possibilidade, gente, alterando a ordem das palavras, comida com pouca gordura para gato. Segunda possibilidade, comida para gato, vírgula, com pouca gordura. Nas frases a seguir, flexione os adjetivos destacados de maneira a estabelecer a concordância adequada com o substantivo ou os substantivos que esses adjetivos caracterizam. Se houver duas possibilidades de concordância, cite-as. Velho, mas ainda útil, desafiava o tempo e o enorme rio. As barcaças de madeira. Então, velhas e úteis, né, gente? Barcaças velhas e úteis. Eu posso flexionar. B. Os buracos na estrada, as curvas e a neblina tornavam perigoso na época em que meu pai era caminhoneiro, a viagem até o porto. A viagem perigosa, né? No caso, perigosa. As gerações do futuro desfrutarão de tecnologias e inventos. Fantástico, fantásticos. As gerações do futuro desfrutarão de inventos e tecnologias fantásticas ou fantásticos, pode ser as duas formas. Esse livro analisa as concepções político-econômicas das elites brasileiras, político e econômicas, no caso, concepções. Você estava engraçadíssimo de bermuda roxa e com aquelas meias amarelo-ouro, sapatos vinho, amarelo-ouro e, no caso, vinho, né? Porque é cor de vinho, amarelo, cor de vinho. Leia este diálogo entre H e seus amigos. Ed, sortudo, identifica as afirmações incorretas. Cara, esse carinha novo, Gork, é o sujeito mais bobo que eu já conheci. Obrigado. Nesse contexto, o diminutivo carinha tem carga semântica depreciativa. Não. H poderia substituir carinha novo por novato, mas esse substantivo não evidenciaria o menosprezo que ele sente por Gork. Cara, esse carinha novo... Não, deixa eu... Para intensificar uma das características que atribui a Gork, H fez uso do adjetivo no grau comparativo de superioridade. Mais bobo que... É o sujeito mais bobo que... Sim. Não, mais bobo que... Adjetivo no grau comparativo... Não, comparativo de superioridade não, né? Ao fazer o agradecimento, o Ed evidencia até aquele momento ele próprio... Não, sim, né, gente? Na verdade, está incorreta, né?
Mesmo que o interlocutor de H fosse uma mulher, o adjetivo do último quadrinho continuaria sendo obrigado. Não, né, gente? Porque uma mulher vai dizer o quê? Obrigada. A mulher responde obrigada e o homem responde obrigado. Bem, turma, é isso, né? Agora é a sua vez, a gente vai deixar para a próxima aula, né? Eu vou encerrar aqui, turma, tá? E já já a gente volta com a aula de redação, tá? Um beijinho. Até já.